Olá, seja muito bem-vindo ao episódio Flash Score que vai falar de Brasil e Colômbia. Uma data FIFA pesada, perigosa, porque teremos dois grandes adversários pela frente. Nesta quinta-feira, a Colômbia em Brasília e depois a Argentina. Nosso compromisso aqui é falar de Brasil e Colômbia. Então já peço a você o seu like. Comenta o que você acha desse jogo, qual é a tua expectativa? Compartilha para os amigos e, claro, se inscreve no nosso canal. E o aplicativo Flashcore já está no seu celular? Não acredito. Então, pintou o QR Code, escaneia, é de graça e tenha muita informação. Eduardo Gerac, por favor, vou lhe convidar para que possamos falar da corda que está no pescoço do Dorival Júnior. Aí você falou assim, Azevedo, mas o time está ali, classificado para a Copa do Mundo. Se terminasse hoje, o Brasil estava garantido. Mas o futebol brasileiro não pode se contentar em passar na quinta colocação para uma Copa do Mundo, ficando distante hoje, 7 pontos da Argentina, que é a líder. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas, a todos. Olha, a questão não é nem mais classificar ou não para a Copa. Eu acho que o Brasil realmente, com essas 6 vagas aí, né, vai com certeza se classificar. Isso dá para dizer. Mas a minha preocupação é que a Copa do Mundo já está aí, né? Já é o ano que vem. Sempre lembrando, né, que assim, lá na Europa, por exemplo, as seleções estão jogando muito, né, com muita frequência contra times também grandes, né, contra times importantes no cenário do futebol mundial. Porque a gente tem a Liga das Nações, que está cada vez mais competitiva, né? E neste fim de semana também teremos jogos sensacionais aí, como Holanda contra Espanha, e Itália e Alemanha também, por exemplo, duelando aí nas quartas de final da Liga das Nações, e teremos também o início das eliminatórias. Ou seja, esse ano todo, as seleções europeias estarão ali muito bem preparadas, ou terão que estar muito bem preparadas, porque tem jogo eliminatório para a Copa do Mundo. Então, assim, no caso da Europa, Fábio, assim, eles chegam muito mais preparados na Copa do Mundo que a gente. Então, voltando aqui para a nossa seara latino-americana, né? A questão do Brasil é essa. O Brasil precisa encorpar o quanto antes, precisa começar a jogar bola. É até enfadonho, às vezes, ver o jogo do Brasil, né? O Brasil realmente com muitos jogadores bons, principalmente lá na frente, né? É claro que assim a gente não vai ter o Neymar, e também já não vinha tendo o Neymar, né? Eu não sei se eu sou meio cético em relação à participação do Neymar de forma assim acima da média na seleção brasileira. Eu acho que o Neymar ainda não está à altura de ser protagonista nesse time do Brasil. Mas aí tem o Rafinha, tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, tem o Savinho, né? Que deve ser o quarto elemento aí desse quarteto ofensivo do Dorival. Mas assim, por mais que esses jogadores estejam livres no esquema tático, eles precisam, claro, estarem de alguma forma um tanto quanto entrosados, né? E isso realmente não vem acontecendo. E aí, Fábio, a gente tem até uma tela para mostrar, porque, ao meu ver, esse é o grande problema do Brasil. Eu até fiz questão de colocar aí na tela, né? E para quem está só nos ouvindo, eu vou rapidamente descrever o mapa de calor do Bruno Guimarães contra o Uruguai na Copa América do ano passado, o jogo que o Brasil deu adeus à competição. Né? Lembrando que o meio-campo do Brasil, naquela oportunidade, teve o Bruno, teve o Lucas Paquetá e teve o João Gomes. Lá na frente, o Rafinha, o Hendrick e o Rodrigo. Né? O Vini Júnior não jogou porque ele estava suspenso. Né? Nessa partida, ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo no jogo anterior. Então, assim, para mim, o grande enigma, né, a grande questão desse time do Brasil é esse meio-campo. Assim, o Bruno Guimarães é um jogador que eu acho que pode realmente fazer a diferença. Tudo indica que nessa partida do Brasil contra a Colômbia, o Gerson estará ao lado dele, né? O Brasil vai naquele 4-2-4. Porque é isso. A bola precisa chegar lá na frente, e lá na frente os jogadores precisam, claro, estarem entrosados.
e precisa, vamos dizer, precisa estar realmente afim de jogar na seleção brasileira. Eu acho que às vezes falta isso para esses jogadores que estão muito bem obrigados lá na Europa, mas às vezes quando volta para o Brasil, falta aquela vontade, né? Aquela gana realmente de fazer a diferença, de fazer história com a camisa da seleção brasileira. Então vamos ver, a gente tem ainda esse ano todo pela frente, né? Estamos aí na 13ª rodada das eliminatórias. Vamos ver realmente se esse time do Brasil consegue engrenar. Eu acho muitas vezes que seleção brasileira não é nem questão do treinador, viu? Eu acho que é mais realmente a questão dos 11 jogadores ali dentro de campo realmente quererem alguma coisa acima da média, né? Eu acho que são aqueles jogadores que têm que ter fome. Cara, que quer aparecer, por exemplo, João Pedro, ex-jogador do Fluminense, atualmente no Brighton. Deve ter chance nessa sequência da seleção. Colômbia, quinta, terça que vem contra a Argentina. Esse tem fome, ele tá no Brighton, que não é dos maiores times da Premier League. Ele tá almejando sair, com certeza. Agora, Vinícius Júnior, Rodrigo, estão no Real Madrid, maior de todos. Qual é a fome que eles têm? Eles querem escrever um nome na seleção brasileira. Eu não vejo um Vinícius Júnior, Rodrigo jogando, independentemente dos esquemas táticos, eu não vejo a performance, a vontade que tem no Real Madrid na seleção brasileira. Acho que são casos assim. Por exemplo, Gerson. Você colocou ali naquele mapa João Gomes e Bruno Guimarães, né? Fazendo a dupla de volante. Gerson e Bruno Guimarães. O Bruno é um cara que tem fome. Tá no Newcastle, foi campeão da Copa Inglesa. O Gerson tá no Flamengo, não brilhou na Europa. Então, jogadores com fome e com qualidade darão mais potencial ao nosso time, porque é um confronto direto, Edu. A seleção brasileira vencendo a Colômbia ultrapassa, sobe, dependendo do jogo com o Equador, e do Uruguai com a Argentina, ele pode assumir a vice-liderança. O Brasil tem que estar ali, rivalizando com a Argentina. Não pode estar distante, Edu, na minha avaliação. Não, sem dúvida alguma. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? O Brasil precisa jogar bem, precisa realmente passar por cima dos seus adversários aqui na América do Sul. É claro que com a Argentina a questão é um pouco diferente, porque a Argentina está bem organizada e tem ali jogadores realmente também do mesmo nível técnico, né, que o Brasil. Mas é isso, o Brasil precisa já pensar lá o ano que vem, precisa pensar lá na Copa do Mundo, porque senão não vai chegar lá como tem que chegar, né? Afinal de contas, a gente sabe, né, Fábio? Por causa do calendário muito espremido, esses times quase não conseguem treinar, né? O treino hoje da seleção brasileira é por vídeo, basicamente. Então, assim, precisa realmente todo mundo estar afim. São jogadores muito inteligentes, são jogadores que conhecem de futebol, que entendem de futebol, e hoje, para o jogador jogar, por exemplo, na Europa, ele precisa ter um conhecimento tático, né, do esporte que ele está fazendo, coisa que antigamente nem acontecia muito isso. E lembrando, né, Fábio, em termos de fazer história, já se vão 30 anos, né, que o Brasil ganhou a última vez a Copa do Mundo, ou seja, tem muita gente, né, quem tem até 32, 33, nunca comemorou um título mundial do Brasil, né? Ou seja, realmente essa questão histórica começa a pesar também. Tem jogadores agora que precisam querer colocar os seus nomes na história, né? Deixa eu só fazer um ajuste nessa matemática. São 24 anos em 2026. Foi o mesmo período de 70 a 94. É que eu não vejo, e acho que você está no mesmo caminho, a nossa seleção em condições de quebrar. Chegar agora em 26 e conquistar. Tomara que consiga, nós vamos torcer como brasileiros para isso, mas tecnicamente, taticamente, estamos distantes de outras seleções, como a Espanha, por exemplo, que saiu de um 10º lugar para o 3º lugar no ranking da FIFA, da Argentina, que ganhou a última Copa do Mundo fazendo uma final espetacular contra a França, e também está acima da seleção brasileira. Enfim, e ninguém sabe se o Dorival continua. Essa data FIFA, por exemplo... Eu falei 30 anos, né? Não, Terra, são 20 anos. Quem tem 24, 22, 23 nunca comemorou, exatamente. Até 24. É isso aí. E 24 anos e 26, só que quando encerrou em 94, e é bom a gente contextualizar, o Brasil encerra e inicia uma
era vitoriosa, Sim. porque é campeão em 94, vice-campeão em 98, com aquele problema todo envolvendo Ronaldo, não Campeão de sei novo se a seleção inteira não passaria, e 2002 campeão. Então, ou seja, 3 finais de Copa do Mundo, mostrando a força do futebol brasileiro. Desaprendemos. Agora, do outro lado, um adversário que tem peças muito interessantes. Rames Rodrigues joga muito na seleção, briga por onde passa nos clubes. John Arias voa no Fluminense. Richard Rios joga muito bem na equipe do Palmeiras. E por aí vai. O elenco da Colômbia é muito bom, Edu. Não, sem dúvida, é um time muito interessante esse time da Colômbia, né? E até a gente tem os números da Colômbia na final da Copa América do ano passado, que a derrota 1-0 para a Argentina, mas ó, se a gente for ver os destaques individuais daquela partida, ó, o Rames Rodrigues, por exemplo, fez 21 passes decisivos, né? Passes ali para dentro da área, para o último pedaço do campo. E também ele aparece, ó, mais chances criadas, 3. Quem foi? Rames Rodrigues. E teve o Luiz Dias, que ele aparece aqui como quem mais fez faltas naquela partida, foram 5, mas assim, o Luiz Dias hoje, por mais exigente que você seja, né, Fábio, que o nosso, quem está nos acompanhando, o nosso espectador, a nossa espectadora seja, o Luiz Dias hoje, ele está entre os 10, 15 melhores jogadores do mundo. Ele vem jogando muita bola e realmente ele é um cara que vai desequilibrar ali no ataque da Colômbia. Esse time da Colômbia também está muito bem arrumado, muito bem armado. Então, são 2 duelos dificílimos para o Brasil, né? Tanto a Colômbia em casa contra a Argentina lá em Buenos Aires. Ou seja, é o momento do Brasil mostrar o que ele vai querer, não só em termos de eliminatórias, mas também em termos de Copa do Mundo o ano que vem, né? E a Colômbia, para mim, é nome certo, como o Brasil também vai ser na Sim. Copa do Mundo 2026. A questão é como a gente chega, né? Exato. Porque a Colômbia chega com um futebol mais vistoso, uma seleção que foi vice-campeã da Copa América, como você destacou, bateu na trave ali contra a Argentina, mas o trabalho do Néstor Lourenço é um trabalho consolidado, como diz até no texto aqui da Flashscore, é um trabalho sólido. E ele vai ter as principais estrelas. O Dorival Júnior é um cara combatido, é um cara que ainda não encontrou a formação ideal e não tem o principal nome, que é Neymar. Você no início falou, olha, o Neymar é desfalque, mas ele vem sendo desfalque no último ano, né? Por conta da contusão. Vamos torcer muito. Vai ser um grande jogo, 9h45 da noite, lá em Brasília. E depois, na outra terça-feira, aí um outro papo, é um outro pré-jogo, Argentina e Brasil, Edu. Lembrando, Fábio, que o Brasil deve ir a campo com o Alisson, né, que deve voltar ao gol, né, com a contusão ali do Ederson. Nas laterais deve ser o Wanderson do lado, o Arana do outro, Marquinhos e Gabriel Magalhães ali no miolo da zaga, aí Gerson e Bruno Guimarães, como a gente já conversou aqui, né, e lá na frente o quarteto, o Rafinha, o Rodrigo, o Savinho e o Vini Júnior. Eu fico na dúvida, Savinho ou João Pedro? Quero aguardar a escalação oficial, 1 hora antes, a divulgação, e para mim não será surpresa se o João Pedro joga mais centralizado, ganhar essa posição, porque esses 4 que você falou... eu acho que seria uma boa opção, é baseado no que o Dorival fez aí nesses dias que antecedem a partida, né? Mas eu também concordo com você, eu acho que o João Pedro pode ser um nome interessante ali no ataque do Brasil. Um cara com fome, que é o que a gente precisa. Exato. Edu, um grande abraço e até a próxima. Até mais. Valeu. Um abração. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela participação em mais um episódio. Eliminatória Sul-Americana, vale a vaga para a Copa do Mundo 2026. Você já tem o nosso aplicativo para ficar na cara do gol com muita informação? Então baixe o aplicativo que pinta na sua tela através desse QR Code. É só escanear e baixar na sua loja de aplicativos. É de graça. É 0800. Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026 é aqui na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima.